Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 23 de agosto de 2023. São 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem os russos fizeram um ataque aqui aos portos ao sul da Ucrânia. Novamente, esses portos estão sendo usados pela Ucrânia para exportação de grãos e sofreram mais um ataque. A maior parte dos drones que os russos mandaram foi abatida, mas alguns drones ainda conseguiram atingir o objetivo aqui, ainda conseguiram causar destruição nos portos aqui no sul da Ucrânia, né? Mas os ucranianos também mandaram drones aqui para Moscou. Teve uma festa de drones aqui em Moscou e pelo menos um deles atingiu novamente aquele prédio lá no centro de Moscou, aquele prédio envidraçado, bonito e coisa e tal, no centro novo de Moscou, né? Agora, a grande novidade ontem foi justamente um ataque aqui na região de Olenevka, aqui na Crimeia, né? Essa pontinha aqui da Crimeia, onde os russos instalaram um grande sistema S-400 de defesa antiaérea que justamente visava evitar que os ucranianos fizessem lançassem drones ou mísseis em outras regiões da Crimeia, né? Era a principal defesa antiaérea aqui da Crimeia. O sistema S-400 é considerado um dos sistemas mais modernos do mundo de defesa antiaérea, mas a Ucrânia conseguiu destruir esse sistema da mesma forma, bem como os sistemas de radar que tinham ali na região. Também, ao mesmo tempo, a ponte da Crimeia foi fechada, mas não se sabe exatamente por quê, né? A ponte da Crimeia está abrindo e fechando, abrindo e fechando. A gente suspeita que pode ter alguma coisa em termos de comprometimento estrutural da ponte mesmo, desde o último ataque ucraniano feito. A gente não tem imagens claras da ponte desde então. Ou então era receio dos russos de que os ucranianos fizessem em seguida um ataque à ponte da Crimeia. Mas, até onde a gente sabe, não houve ataque à ponte da Crimeia, ela só foi fechada realmente. Bom, aqui na linha de frente, em Kherson, parece que tem algumas informações muito desencontradas sobre recuos russos, uma coisa que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo ali. Aqui em Orihhiv, os ucranianos avançaram mais um tanto aqui na direção de Robotny. A frente agora está andando principalmente aqui em Novodanilivka e Novoprokopivka. Essas duas regiões aqui, os ucranianos estão avançando nessa região e já estão em Tokmak, já está em alcance da artilharia normal ucraniana, né? Ou seja, não é só HIMARS que podem ser usados contra Tokmak, também artilharia normal, e certamente a Ucrânia vai fazer bom uso disso daí. Em Pripyat, um pouco mais aqui acima, os russos estão recuando dessa região. Eles estavam aqui quase já cercados pelos ucranianos na cidade de Pripyat, os ucranianos já avançaram aqui a leste de Pripyat e a oeste de Pripyat também, mas os russos, ao invés de serem cercados, conseguiram fugir, estão fugindo aqui em direção a Remivka. Mas não deixa de ser uma boa notícia, os ucranianos continuam avançando nessa região. Alguns analistas estão levantando que as defesas russas aqui na região parecem estar se quebrando ao meio. Ou seja, parece ter um grupamento muito forte aqui em torno de Melitopol e outro muito forte aqui em torno de Mariupol, mas aqui no meio as defesas estão se esvaindo aqui, as defesas russas. Talvez por falta de capacidade de reforçar tudo, os russos estão optando por reforçar esse eixo aqui de Melitopol e esse de Mariupol. O resultado disso é que os ucranianos pode ser que consigam chegar aqui até Berdiansk, interrompendo o caminho de terra, aqui a ponte de terra entre Donbás e Crimeia, mas ainda restaria uma grande força russa aqui nessa região a leste, né, em Mariupol, justamente evitando que os ucranianos avancem pelo Donbás, e também aqui a oeste e na direção de Melitopol, evitando que os ucranianos tomem aqui essa parte de Kherson e Zaporizhia, né? A gente não sabe se essa é a estratégia russa, já que eles viram que não conseguem segurar a ofensiva ucraniana, já estão se preparando para deixar os ucranianos chegarem até Berdiansk, mas preservar tanto Donbás quanto o sul aqui da Ucrânia, né, a parte de Kherson e Zaporizhia aqui próximo à Crimeia, e a Crimeia em si. Vamos ver como é que isso caminha daqui para frente. No fronte diplomático, continua lá o BRICS, enquanto na África do Sul, e o Putin ontem participou por videoconferência e adivinha? Até a voz dele saiu estranha, parece que esqueceram de desligar algum alterador de voz lá na Rússia. A voz dele parecia do Darth Vader lá no encontro
dos BRICS, né? Muito engraçada a coisa. As coisas não estão indo bem para o Putin, não. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no nosso AncapSubot. Infelizmente, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não tenho como acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês que amanhã, dia 24 de agosto, é o dia da independência da Ucrânia e vai haver uma manifestação lá na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, em frente ao Copacabana Palace, agora quinta-feira, dia 24/8, às 9 horas da manhã. Então, se você puder ir, eu infelizmente não vou poder, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas quem puder ir nessa manifestação vai ser muito bacana. O pessoal de apoio da Ucrânia vai estar todo lá na Avenida Atlântica, em frente ao Copacabana Palace, às 9 horas da manhã do dia 24/8. Muito obrigado a todos que comparecerem por lá. Como a gente falou, em Odessa, nessas cidades portuárias aqui ao sul da Ucrânia, houve um ataque ontem de drones, principalmente em Remy e Ismail. Segundo a defesa antiaérea ucraniana, a maior parte dos drones foi derrubado, mas infelizmente alguns atingiram complexos de transporte e de embarque de grãos, né? Então houve um incêndio também que consumiu uma área de 700 metros quadrados, infelizmente teve alguns danos materiais. Não houve causalidades, não houve feridos nem mortos entre os civis, o que já é uma coisa positiva, né? Agora, os ucranianos responderam com mais um ataque de drones em Moscou ontem mesmo à noite, né? Então, mais uma vez, aquela vizinhança chique, ali, aquele bairro chique de Moscou, o centro novo da cidade, acabou sofrendo um ataque. Clarão e dá para ver o clarão e ouvir um barulho aqui, né? Tem um outro vídeo de uma câmera de vigilância atingindo o prédio ali naquela região também, naquele centro novo ali de Moscou, né? Mais um prédio que foi atingido ali. É um drone ucraniano que saiu desde a Ucrânia, conseguiu chegar até lá em Moscou e atingir o prédio. Dá para ver que o dano foi bem significativo aqui. Aqui a imagem do dano no prédio hoje pela manhã, né? Esses prédios aqui, a maior parte deles é tudo prédio do governo russo mesmo, porque aquele os russos construíram esse centro novo de Moscou, dando a entender que a economia lá é muito vibrante, coisa e tal, mas na prática o que acontece lá na Rússia é que é um sistema quase igual ao da União Soviética, o governo manda em tudo, então a economia acaba sendo uma coisa secundária, né? Enfim, atingiu aqui mais um prédio. E lembra que a gente falou ontem que os próprios russos tinham falado para os funcionários públicos não irem trabalhar nesse dia de 24, amanhã, né? Isso aqui foi um dia antes para pegar de surpresa, mas deve ter mais aí amanhã, justamente por conta de possíveis ataques de drones ali no centro da cidade. E bom, também os aeroportos de Moscou foram fechados durante esse ataque de drones. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, né, do aeroporto, mas enfim, foram fechados, o que causou certamente mais um monte de atraso de voo, mais um monte de problemas por lá, o que é ótimo. Os russos precisam perceber que estão em guerra mesmo, né? Precisam perceber que essa coisa tem dois lados. Bom, a gente teve mais dois incêndios aqui. Esse aqui foi numa loja de materiais de construção ali na região de Moscou. Esse outro aqui foi numa siderúrgica. Mas, enfim, isso aqui, de novo, esses incêndios a gente não sabe, pode ter sido acidente, pode ter sido sabotagem, pode ter sido um monte de coisa, né? Como a gente falou, ontem a ponte da Crimeia, de ontem para hoje, a ponte da Crimeia fechou. Está fechada de novo. Houve alguns reportes de explosões e a ação da defesa antiaérea na região. A gente não sabe se teve algum efeito disso daí, aparentemente não. Na ponte da Crimeia foi fechada só por precaução, né? Agora, o que a gente está vendo aqui é que os russos estão muito assustados com esse negócio. Por exemplo, a Rússia está afundando barcaças, afundando navios próximos da ponte da Crimeia para justamente evitar os drones submarinos ucranianos, né? A gente vai ver mais adiante que os ucranianos liberaram a informação de um drone submarino, agora submarino mesmo,
ele vai debaixo d'água, não é aquele drone de superfície, e lógico, como ele vai debaixo d'água, é mais difícil de ser interceptado, de ser identificado pelos russos, né? E é muito provável que em algum momento os ucranianos usem esses drones contra a ponte da Crimeia. Os russos estão afundando barcaças ali na região para criar uma barreira para a ponte da Crimeia, né? É uma coisa meio temerária isso daí, porque também acaba gerando destroços, gerando obstáculos para outros navios também, como é uma região que passa muito navio, isso pode ser complicado, né? Para você ver aqui, a parte principal da ponte da Crimeia, ela fica totalmente em área invadida ucraniana. Essa ilha aqui, ela já faz parte da Ucrânia, está temporariamente ocupada pelos russos, mas faz parte da Ucrânia. Essa parte aqui é uma parte mais rasa, então talvez seja aqui que os russos estejam colocando as barcaças para evitar ataques ucranianos aqui, porque aqui não tem muito como fazer isso, né? Se eles botarem barcaças aqui para proteger a ponte, no final das contas os outros navios não passam aqui, né? Enfim, isso mostra um pouco o desespero dos russos com essa ponte, né? Agora, a grande notícia do dia foi isso daqui, foi no cabo de Olenivka, ou na cidade de Olenivka, que fica nesse cabo aqui, que eu esqueci o nome dele, mas a gente vai descobrir rapidinho aqui. É a península de Tarrankut, nessa região aqui, ó, Tarrankut. Enfim, nessa cidadezinha aqui de Olenivka, os ucranianos atingiram aqui um complexo que tinha radares russos e também um sistema de defesa antiaéreo S-400. Isso aqui foi um ataque muito bacana. Tá aqui primeiro as imagens que teve aqui da explosão, né? Os russos colocaram as imagens, mas sem deixar ver exatamente aonde teria acontecido, mas a gente sabe que foi em alguma região aqui de Olenivka. Aqui, segundo o Cloud, ele está falando aqui que, segundo os dados preliminares, foram atingidos um sistema de radar 48YA6K1 e também um complexo de mísseis costeiros Bastion usados para atacar Odessa, né? Agora, mais adiante a gente ficou sabendo que, na verdade, esse complexo de mísseis costais aqui, na verdade, era uma bateria de S-400 que foi destruída ali na região, né? Dá para ver aqui que também foi um daqueles eventos em que aparece os turistas ali na Crimeia, o pessoal russo está ali curtindo uma prainha e de repente a explosão enorme ali do lado, né? Algumas pessoas estão dizendo que essa foto aqui, ó, feita por um drone de turistas, pode ter a ver com a coisa, né? Os turistas estavam turistando por lá, usando o drone e tiraram fotos disso daqui, o que logicamente dá para ver aqui um enorme complexo militar aqui nessa região, com antenas e coisa e tal, realmente não sabemos o que é exatamente isso daqui, mas isso daqui provavelmente é aquele sistema de radar que a gente mencionou, que foi um dos alvos aqui desse ataque, né? Esse Podlet, esse radar aqui. Então, obrigado aí ao turista que tirou essa foto aqui para ajudar o pessoal da Ucrânia. O ataque em si foi melhor descrito pelo Raibar, né? O Raibar é um blogger militar russo, mas é aquilo que eu falo para vocês, entre os blogs militares russos, ele é dos mais assim honestos, dos mais pé no chão da coisa, né? Então ele fala aqui sobre o ataque de mísseis no cabo Tarrankut, que é aquela região ali, né? Na manhã do dia 23 de agosto, formações ucranianas atacaram a península da Crimeia novamente. Lá no cabo Tarrankut, várias unidades militares são localizadas, né? E o exército ucraniano já estava monitorando a região por várias semanas, inclusive com a ajuda de satélites da OTAN, e tudo isso chegou sob ataque agora. Apenas que dessa vez o exército ucraniano mudou as táticas. Primeiro, eles mandaram 2 drones, provavelmente Mujin 5, que saíram da região de Kryvyi e chegaram naquela península a uma distância de 30 a 40 quilômetros, e daí isso fez com que os sistemas de defesa antiaérea disparassem contra esses drones. Os drones foram derrubados, mas quase imediatamente depois houve o lançamento de mísseis. 3 mísseis ucranianos foram lançados a partir do mar. E apenas ontem, 40 quilômetros de Tarrankut, um grupo de barcos com escolta dos ucranianos, que provavelmente estavam conduzindo vigilância visual, né, dos objetos próximos da Crimeia. Sim, nossos pilotos destruíram um dos navios, bem como 2 outros alvos na Ilha das Cobras, né?
mas o resto continuou operando a 5 a 10 quilômetros dali à esquerda. A atividade deles era muito incomum, mas o ataque agora mostra que ela não foi acidental. Os ataques foram alegadamente feitos por mísseis antinavios, ou seja, podem ser Harpoons ou Neptunes. E é importante acrescentar que por 2 semanas os marinheiros ucranianos estão ativamente transportando armas não identificadas para a ilha de Zimny, a Ilha das Cobras, e para uma produção, uma plataforma de gás que tem ali próximo, né? Então, o que ele está falando é que aqui, ó, a ilha de Zimny, realmente os ucranianos têm usado a ilha e foi atacada pelos russos para tentar destruir alguma coisa que tem ali, mas os ucranianos estão usando a ilha. E além disso, existem algumas plataformas aqui nessa região, plataformas de exploração de gás que estão abandonadas por conta da guerra, né, já foram atingidas e coisa e tal, já pegaram fogo, mas essas plataformas existem ainda aqui e aparentemente os ucranianos estavam usando uma dessas plataformas para colocar armas ali também que podem ter sido usadas para atingir esse complexo de mísseis, né? Então, a ameaça dos barcos não pode ser descartada, né? Pelo menos eles têm lançadores de mísseis antitanques, inclusive RBS-17, coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: os mísseis que atingiram esse complexo vieram dessa região do mar aqui. Pode ser do continente mesmo, aqui de Odessa, né, da costa de Odessa aqui, pode ser da Ilha das Cobras aqui, que está um pouco mais perto, ou pode ser da plataforma de petróleo, de gás que tem aqui, ou pode ser dos próprios barcos que lançaram os mísseis e atingiram aquilo ali. E agora, a grande questão é que parece que foi realmente um complexo S-400 que foi atingido. Aqui está a informação em primeira mão que saiu aqui. Eu traduzi essa informação e está aqui, ó. Complexo russo S-400 destruído na Crimeia ocupada. No dia 23 de agosto de 2023, por volta das 10 horas da manhã, isso aqui é horário lá da Ucrânia, perto da aldeia de Irinovka, no cabo Tarrankut, na Crimeia temporariamente ocupada, uma explosão destruiu um sistema de mísseis antiaéreos de longo e médio alcance S-400 Triumph. Como resultado da explosão, a própria instalação foi completamente destruída. Mísseis de pessoal estão instalados ali, ou seja, também deve ter destruído todo mundo que estava por ali. Considerando o número limitado de unidades da arma do inimigo, esse é um golpe doloroso no sistema de defesa antiaéreo, né? A Rússia, o S-400 foi desenvolvido pela Rússia, mas ela não tem muitas unidades desse sistema, então perder uma unidade dessa é algo realmente doloroso para eles lá, né? E aqui a gente tem um vídeo filmado por drones da explosão do sistema, deixa eu tocar ele desde o início. Dá para ver aqui, ó, ele sendo atingido primeiro uma parte aqui, depois a parte principal do sistema sendo atingida também. Aí provavelmente como pegou o depósito de munição ali, pegou o paiol do sistema, teve a explosão grande ali na região e aparentemente foi o sistema todo pro ar aqui, né? Esse aqui é o símbolo do GUR, né, que é o Serviço Secreto Ucraniano, ou seja, isso indica que eles estavam nisso daí, né? Agora, a grande questão é essa. O sistema S-400 era dito como infalível, melhor que o Patriot, é o que dizia a Rússia, né? Capaz de derrubar qualquer tipo de míssil. Como é que ele foi atingido por mísseis ucranianos Harpoon? O Harpoon é inglês, tá? O Neptune é ucraniano. Tá aqui o pessoal já perguntando, pô, como é que pode, né? Ele ter sido atingido. E mais do que isso, né? Segundo os russos dizem, né? Os F-16 não tem nenhuma chance contra o S-400. O S-400 vai derrubar todos os F-16 e coisa e tal. E estão aqui os russos falando que os S-400 dos russos vão destruir todos os F-16 das Forças Armadas da Ucrânia e não sei o que lá, e a defesa aérea russa vai destruir tudo, e o S-400 destrói qualquer coisa. Enfim, como é que pode esse S-400, que deveria destruir qualquer coisa, ter caído, né, por um míssil lançado de um navio ali que deveria ter sido derrubado por ele próprio, né? Enfim, os ucranianos conseguiram atingir essa bateria, destruir essa bateria. Como a gente falou, é uma das poucas baterias que os russos têm nessa guerra, então é uma coisa bem legal, né? E lembra, ontem o Budanov estava dando uma entrevista, né? O Budanov é o chefe lá da GUR, né, do Serviço Secreto Ucraniano, e ele falou que vai ter algumas surpresas na Crimeia. Você vai ver em alguns dias, né?
ou seja, é o caso aí da explosão do S-400, né? Realmente um negócio de muito sucesso, vai ajudar muito os ucranianos, porque sem esse S-400 aqui, é lógico, os russos vão ter que trazer outros sistemas de defesa antiaérea para a região, devem estar correndo atrás disso daí, mas dificilmente eles vão conseguir repor isso daqui a tempo, né? E é bem possível também que isso seja só o primeiro passo de um ataque ainda maior, que os ucranianos tenham destruído esse complexo aqui justamente para permitir que eles façam outros ataques ainda mais danosos na região. Vamos aguardar o que acontece nos próximos dias, né? Bom, a gente teve informação também de um ataque ucraniano, na verdade, da Legião Liberdade da Rússia à região de Briansk, na Rússia, né? Como vocês sabem, Briansk, essa região aqui é ao norte da Ucrânia, aqui perto de Belarus, né? Nessa região aqui. E, mais uma vez, um grupo de militares da Legião Liberdade da Rússia entrou lá na região de Briansk e parece que matou alguns soldados e destruiu um BMP russo, né? Aqui, ó, como resultado de uma tentativa de invasão dos ucranianos no território de Briansk, 4 soldados russos foram mortos e 7 outros foram feridos, inclusive 2 guardas de fronteira, né? Isso aqui é uma notícia que saiu lá na imprensa russa mesmo. Ou seja, aqui não foram os ucranianos invadindo Briansk, foi a Legião Liberdade da Rússia, que é uma legião de russos, não tem ucranianos ali, mas é exatamente isso daí. Eles foram lá e atacaram os soldados russos na fronteira ali em Briansk. Bom, também teve um ataque aqui na cidade ocupada de Donetsk, né? Um grande ataque feito pelos ucranianos aqui no centro da cidade. Donetsk é essa cidade ocupada aqui, é uma grande cidade aqui na região de Donetsk, está ocupada desde 2014, a população civil quase toda já foi embora, o que resta aqui hoje é justamente muito grupo militar russo, muito comando militar russo, muita logística militar russa. Civis mesmo já não tem quase nenhum aqui, e a Ucrânia atingiu essa região de ontem para hoje, né? Bom, alguma coisa está acontecendo em Kherson. A gente não sabe exatamente o que é, né? Aqui está dizendo que isso aqui é uma informação de um blogger militar russo, traduzida pelo Dmitry, que diz aqui o seguinte: olha só, na região de Kherson, uma destruição, uma besteira completa está acontecendo. Não posso usar palavrão aqui no YouTube, né? Mujica foi promovido e eu ofereço minhas condolências a seus novos subordinados. Mujica deve ser algum comandante que o pessoal russo não gosta lá, né? E se tem algum comando adequado, então Mujica estaria um dia na corte militar, né? O quanto mais rápido, melhor. Eu quero dizer um monte de coisa, eu quero escrever um monte de coisa, e é especialmente desgostoso, né, ver como jornalistas vendidos cobrem essas mentiras dos comandantes. Eles, inclusive, dividem as perdas diárias em uma semana para não parecer que a coisa está muito grave e coisa e tal. Como se não fossem 20 perdas em um dia, mas 20 em uma semana. Eu estou só pensando, o que está acontecendo? O que esse pessoal está fazendo ali na região, né? Ou seja, o pessoal está reclamando de um comandante que foi colocado no comando das tropas lá, que eles não gostam desse comandante, e ainda de que estão enganando as pessoas sobre a quantidade de russos mortos ali na região, que aparentemente é muito maior do que o que está sendo divulgado, né? E tem mais aqui, ó, é necessário colocar as coisas em ordem na região de Kherson, urgentemente. O que está acontecendo agora não é normal, né? Bom, ou seja, o que está acontecendo lá provavelmente são as cabeças de ponte ucranianas que continuam operando naquela região, os russos não conseguem acabar com elas, e essas cabeças de ponte, esses grupamentos ucranianos na margem esquerda do rio Dnipro, acabam causando muitas mortes nos próprios soldados russos que estão ali, né? Em tese, aqui no rio Dnipro, nessa região aqui, né? Aqui é Kherson, o de rio Dnipro cobre aqui, e a margem esquerda, que é a margem de baixo aqui do rio, está na mão dos russos, a margem direita, que é a margem acima, está na mão dos ucranianos. Só que os ucranianos fizeram um monte de cabeças de ponte aqui, né? Cabeça de ponte é quando um exército atravessa um rio ou um corpo d'água qualquer e estabelece uma posição na outra margem desse rio, na outra margem desse corpo de água, né?
Então, a cabeça de ponte aqui, evidentemente, serve para os ucranianos atacarem os russos nessa região aqui, na margem esquerda do rio Dnipro. E a gente sabe que tem cabeças de ponte aqui próximo de Antonivka, aqui próximo em Rolopristan, tem também aqui mais acima em Kozak e Larehi, e tem mais aqui em Korsunka. Então tem várias cabeças de ponte nessa região, e por algum motivo os russos não conseguem destruir. Deveria ser fácil para eles, porque para pensar, eles têm um monte de tropas nessa região aqui, e os ucranianos têm que atravessar via navio. É muito mais complicado para os ucranianos fazer a travessia aqui, né? Mas por algum motivo, como o cara está reclamando ali, as coisas não estão funcionando tão bem assim, né? Alguma coisa muito errada está acontecendo ali em Kherson para os russos. Tomara que piore. Bom, com os últimos avanços ucranianos ali na região de Robotny, falando agora aqui de Robotny está mais aqui para cima. Como vocês sabem, a gente já falou que Robotny já está virtualmente liberada pelos ucranianos, ainda não foi oficialmente liberada, deve ser anunciado aí nos próximos dias. Talvez eles estejam esperando o dia de amanhã, que é o dia da independência da Ucrânia, para anunciar a liberação, mas na prática já está liberada esse vilarejo aqui de Robotny e os ucranianos já estão lutando aqui em Novoprokopivka, né, nessa outra cidade aqui. Lembrando que a principal linha de defesa russa fica ao sul de Novoprokopivka. Então, Novoprokopivka ainda está antes da principal defesa russa, mas os ucranianos já estão chegando aqui, né? E o grande ponto é que, com essa distância aqui, Tokmak já começa a estar ao alcance de armas de artilharia comuns, né? O Tokmak já conseguia ser atingida com HIMARS, evidentemente, mas cápsulas de artilharia são muito mais fáceis de se obter, dá para fazer muito mais ataque com cápsulas de artilharia. E agora que os ucranianos já têm Robotny, eles já podem posicionar equipamentos de artilharia por aqui e podem atingir diretamente Tokmak. Isso é uma notícia muito boa. Isso significa que vai ficar muito mais difícil para os russos aqui na região, né? E de fato, ontem a gente já teve um ataque de artilharia ucraniana que destruiu um posto de comando grande no sul de Tokmak com um strike de precisão. Lembrando que strike de precisão não é necessariamente só HIMARS. Você tem também o M777 Excalibur, que tem uma cápsula, né, essa cápsula Excalibur, que ela tem também precisão de GPS. Ela é lançada de um obus, mas ela tem um mecanismo de correção ao longo da trajetória dela e ela consegue atingir o ponto com muita precisão aqui. A gente não sabe se foi HIMARS esse caso específico aqui ou se foi o Excalibur, né? O Estado-Maior das Forças Ucranianas, eles falaram que os ucranianos estão tendo sucesso em Novoprokopivka, então, ou seja, essa outra cidade aqui já está sendo atacada, como eu falei para vocês, Robotny já foi liberada já, é só uma questão de tempo aqui. E Novoprokopivka é que está sendo atacada agora, e o que eles estão dizendo é que os russos parecem que não vão segurar Novoprokopivka. Como eu falei para vocês, a principal linha defensiva passa ao sul da cidade, então parece que os russos estão recuando de novo Prokopivka para se defender nessa linha principal de defesa aqui, né? Isso é bom para os ucranianos por um ponto, porque eles avançam mais rapidamente em direção aqui à linha principal. Por outro lado, é aí que a gente vai começar a ver realmente a capacidade ucraniana quando for atingir essa primeira linha de defesa, ou essa linha principal de defesa. A primeira linha já foi, né? A primeira linha era mais aqui para cima, em Robotny, já foi feita. A segunda linha, que é a principal aqui na região, que é Novoprokopivka, vamos ver como é que os ucranianos vão se sair nisso daqui. E só para animar o pessoal russo, isso aqui é uma imagem das armas que os partisãos têm ali na região sul de Zaporizhia para ser usado quando quando as tropas ucranianas estiverem chegando perto, né? Eles não vão usar ainda, porque se usarem agora, o risco deles serem identificados e mortos é muito grande. Mas pode ter certeza que quando os ucranianos estiverem chegando perto ali de Tokmak, o pessoal partisão ali na região vai ajudar já caçando alguns soldados russos ali pelo lado ali, né? Os russos vão ter que se preparar para ataques vindo dos ucranianos e também de dentro da própria cidade de Tokmak, dos partisãos ali na região, né? Alguns analistas estão apontando aqui que o fato dos russos terem minado largas áreas da Ucrânia pode acabar sendo alguma coisa ruim para eles. Por quê? À medida que eles têm que recuar,
principalmente se eles forem obrigados a recuar de noite, em condições de pressa, né, tendo que recuar às pressas, eles podem acabar caindo nos próprios campos minados que eles próprios colocaram, né? Além disso, os ucranianos têm drones que podem vigiar por onde essas tropas russas estão recuando e daí saber onde é que eles podem passar também sem sofrer o problema das minas, né? Isso a gente já tinha mencionado, eu falei para vocês que esse é um dos motivos pelos quais demorou tanto essa primeira linha de defesa aqui, é justamente porque a frente da frente russa, os russos podem minar tudo. Eles não vão passar por ali, a única pessoa que vai passar por ali são os ucranianos, então eles podem minar tudo. Mas logo em seguida, depois que você passou de Robotny aqui, você já tem um problema. Por quê? Para você abastecer a guarnição que está em Robotny, você precisa de uma estrada, no mínimo, funcional aqui entre Robotny e a retaguarda. Provavelmente essa estrada aqui entre Robotny e Novo Prokopivka. Então você não pode minar essa estrada porque você precisa continuar usando abastecendo as tropas russas que estão em Robotny. E assim é para toda a linha de frente. Cada cidadezinha dessas aqui tem que ter no mínimo uma, provavelmente mais de uma passagem sem minas para poder ser abastecida, né? Os ucranianos podem agora, nos ataques deles, ficarem vigiando por onde os russos recuam com drones para saber por onde é que eles podem passar. Sem contar o problema dos russos poderem cair nas próprias minas, né? É lógico, existe a possibilidade dos russos minarem o caminho depois que eles recuarem, então eles recuam e colocam minas no caminho, mas certamente não vai ser tão cuidadoso e tão extenso quando os campos minados previamente, né? Bom, e temos uma outra boa notícia aqui da região de Pripyat, né? Na verdade, não da cidade de Pripyat propriamente dita. Pripyat é essa cidade aqui, ó, a gente está falando aqui do eixo de Velika Novossilka. Os ucranianos continuam aqui batalhando em Zavitne Bajania, Staromlivka, Novodonetsk e também aqui em Pripyat, né? Pripyat já está há algum tempo para cair. Tem gente dizendo que já caiu, mas vamos aguardar o comunicado oficial aqui. Mas o grande problema não é propriamente Pripyat, mas é essa região aqui, ó, a leste de Pripyat, em que os russos têm uma certa proteção por causa dos rios, tá vendo? Tem um rio aqui, outro rio aqui, que fornecem uma certa proteção. Então os russos mantiveram algumas tropas aqui, algumas posições defensivas aqui. O que está acontecendo? Os ucranianos estão avançando aqui a oeste, em direção a Pripyat, estão avançando em leste, Staromaiorsk, em direção a Zavitne Bajania, e esses russos aqui estavam ficando num bolsão, né? Então repara que formou aqui um saliente mesmo, né? Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Vocês podem ver, está aqui Pripyat, Remivka, mais aqui embaixo. Aqui Staromaiorsk, então os ucranianos estão avançando por aqui e está ficando esse grupo russo grande aqui. Certamente os ucranianos estavam com ideia de cercar esses russos todos aqui para, né, capturar esse pessoal todo e isolar eles das principais tropas russas. Mas parece que os russos perceberam isso. Isso daqui são destacamentos da 394ª Regimento de Rifles Motorizados Russos, alguns grupamentos deles aqui, iriam ficar cercados, mas os russos perceberam e estão recuando dali, né? Ou seja, ainda existe alguma esperança de que consigam cercar alguns russos ali, mas é cada vez menor a chance, porque os russos já estão fugindo desse bolsão aqui, percebendo o problema. E a grande vantagem é a seguinte: uma vez esgotado esse bolsão aqui, a cidade de Pripyat em si tem muito pouca chance, né? Pripyat ainda consegue se manter justamente porque eles têm esse flanco aqui protegido dos russos, que atrapalha a situação aqui, atrapalha os ataques ucranianos a Pripyat. No que esses russos de cá tiverem que sair, Pripyat não dura muito tempo nas mãos russas, né? Bom, tem um post aqui do Kartina Maslon falando sobre uma visão mais ampla da linha de defesa russa aqui, e o que ele está dizendo, na verdade, que os ucranianos estão percebendo é que os russos estão dividindo os reforços em dois grandes grupos. Um grupo centrado aqui em Melitopol e um outro grupo centrado aqui em Mariupol. Então, eles descrevem aqui quais são as companhias e coisa e tal, qual é quem está controlando o quê, mas o importante aqui é o seguinte: aparentemente o centro aqui está ficando desprotegido. Talvez esse fosse todo o objetivo ucraniano no final das contas, né? Os ucranianos conseguirem chegar aqui até o Mar de Azov, e aparentemente, se os ucranianos conseguirem isso, a expectativa dos russos é justamente
é criar uma defesa grande aqui para proteger a Crimeia, então baseado em Melitopol, protegendo a Crimeia aqui seria um grupo, e o outro grupo seria justamente baseado aqui em Mariupol, para proteger o flanco do Donbás, né, para evitar que os ucranianos avancem aqui e retomem Mariupol em si e o Donbás como um todo. Então, o que eles estão falando aqui é que provavelmente os russos já estão se preparando para essa derrota aqui nessa linha de frente, já preparando o próximo passo defensivo deles, que vai ser Melitopol de um lado e Mariupol do outro, e os ucranianos conseguiriam vazar ali no meio, chegando até Berdiansk aqui nessa região, né? Aqui, o Berdiansk está aqui, Mariupol seria a defesa dessa região aqui do Donbás, né? Melitopol faria a defesa aqui da região da Crimeia, mas os ucranianos conseguiriam chegar aqui até Primorsk, Berdiansk, coisa e tal, seguindo por aqui. Faz sentido esse tipo de visão, né? Vamos aguardar para ver o desdobramento disso. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os avanços ucranianos ali na região de Oryhiv, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, né? Olha só, foi divulgado pelos ucranianos o Marirka. O Marirka é o drone submarino ucraniano que tem um alcance de 1.000 quilômetros e pode atingir ataque, pode transportar coisas e inclusive fazer missões de reconhecimento debaixo d'água, né? Então tem um clipezinho aqui, vamos dar uma olhada. Não dá para ver muita coisa, tá? Eles, por definição, não quiseram mostrar muita coisa. Mas é um drone grande, é quase um submarinozinho, né? Deve dar para transportar um bocado de explosivo nisso daí, hein? Esse daí é o Marirka. Enfim, e ele tem só um periscópiozinho pequenininho para você guiar ele à distância, né? Para você poder saber onde ele está indo. Imagina, isso aqui vai ser uma coisa realmente letal. Não vejo a hora disso aqui aparecer lá na ponte da Crimeia. Bom, outra arma que os ucranianos informaram ontem também é a versão Lancet do drone que eles estão desenvolvendo, né? Os russos usam esse drone Lancet, é um drone kamikaze desenvolvido pelos russos, eu acho que com base em drones iranianos, se não me engano. Mas enfim, os ucranianos agora fizeram um equivalente, vai se chamar Perun, e vai ser usado também em breve, já estão preparando a questão da escalabilidade, de produzir uma quantidade grande desses drones, né? Uma curiosidade que aconteceu ali na região de Poltava, um helicóptero russo Mi-8 desapareceu algumas semanas atrás e agora a gente ficou sabendo o que está acontecendo, né? Parece que a tripulação perdeu o sentido, perdeu a localização, o GPS não estava funcionando, aí eles acabaram vendo uma pista de pouso e pousaram, só que descobriram que pousaram numa pista de pouso ucraniana, né? Quando eles perceberam o erro, tentaram levantar voo de novo, mas os ucranianos abriram fogo e capturaram o comandante, que está ferido, e mataram o resto da tripulação. Então, perderam a localização ali de forma crítica, né? Bom, parece que a RIA Novosti, que é a televisão russa, ela admitiu ou ela confirmou que o general Surovikin, que já foi o líder da guerra na Ucrânia, foi dispensado das Forças Armadas, né? Então, o chefe do Estado-Maior das Forças Aeroespaciais, o general Viktor Afzalovs Surovikin, foi apontado comandante interino da Força Aeroespacial e coisa e tal, ou seja, ele foi demovido, ele foi colocado num posto inferior, né? E isso é porque, provavelmente, como lembra o Dmitry aqui, ele está sendo colocado como o único responsável pela retirada da margem direita do rio Dnipro, né? Vocês lembram? Os ucranianos retomaram toda essa margem direita aqui do rio Dnipro no final do ano passado. Os ucranianos já tinham retomado quase tudo. O resto que sobrou aqui, os russos acabaram entregando e recuando, porque eles não tinham como sustentar, como manter a ocupação nessa região, né? Mas
depois disso foi muito criticado e coisa e tal, mas é aquele negócio, os russos não tinham alternativa na época. Os ucranianos fizeram um ataque muito sério aqui para impedir que as balsas alimentassem os russos aqui na margem direita, de forma que não teve alternativa para os russos que não fosse recuar, né? Mas aí botaram a culpa no Surovikin, aparentemente. Bom, parece que os ataques ucranianos nas infraestruturas-chave lá de suprimento na Crimeia está funcionando. Isso daqui é um alerta que foi recebido por todos os hotéis da Crimeia, pedindo para eles listarem os itens que eles têm aqui, ó, reportar o que eles têm de comida e combustível neste momento. Ou seja, isso indica que está faltando comida e está faltando combustível ali na Crimeia, né? Eles querem saber quanto é que tem, porque provavelmente não vão conseguir abastecer por algum tempo. Lembra que a gente estava falando que o Putin iria até a Turquia, né, para se encontrar com Erdogan e coisa e tal? Parece que o Putin amarelou de novo, né? O cara é um amarelão, é um covarde por natureza. E daí ele desistiu de ir até a Turquia. Parece que agora o Erdogan vai até a Rússia para negociar com o Putin. Esse negócio do mandado de prisão dele mexeu com a cabeça do cara, né? Ou seja, está realmente preocupado de botar o pé na Turquia e ser sequestrado por alguém lá e levado para a cadeia, né? Enfim, parece que o Erdogan vai à Rússia para negociar alguma coisa lá com o Putin. E por falar em Putin covarde, ele agora, a RIA Novosti disse que o Putin não foi para o encontro do BRICS porque é mais importante estar na Rússia neste momento e coisa. Então, tá, fala, para com isso, Putin. Todo mundo sabe que você tentou até o último momento ir nesse encontro do BRICS, só não foi porque seria preso se fosse, né? E bom, parece que as coisas não estão funcionando mesmo para o Putin lá no BRICS. Isso daqui é um exemplo da voz dele lá. Ele participou por telão, tá vendo, por teleconferência. Vamos ouvir um pouco a voz do Putin. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета БРИКС, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран пятерки, действительно играет большую практическую роль в продвижении. Que constrangedor, hein, Putin? Esqueceu de desligar o distorcedor de voz. Certamente ele estava usando esse distorcedor de voz para alguma outra coisa, esquecendo de desligar e acabou discursando ali para o pessoal do BRICS com distorcedor de voz, né? Muito feio mesmo. E, bom, teve esse outro caso aqui muito engraçado, quando esqueceram de ensinar para o dublê dele, né, para o dublê do Putin, para o sósia do Putin, o Putin usa o relógio no pulso errado. Isso ele sempre fez isso. É mania da época da KGB e coisa e tal, para confundir as pessoas, você usa o relógio no braço errado, né? Também para ajudar no caso de sacar a arma, tem umas coisas assim. Mas enfim, ele usa o relógio no outro pulso, o pulso que ninguém usa normalmente. Só que o dublê dele, lógico, né, o sósia dele não sabe disso, ou não está acostumado a olhar a hora do lado errado, do lado diferente. Pô, cadê meu relógio aqui? Ah, não, tá aqui o relógio. Que coisa chata isso, né? Tem que treinar melhor esses sósias. E, bom, finalmente o Lula falou no BRICS que está pronto a se integrar aos esforços diplomáticos para chegar à paz, né? E aí, finalmente, eu fico muito feliz quando eu vejo os ucranianos percebendo o que é o Lula, né? Aí aqui o pessoal respondeu, o Lula não percebeu que o que aconteceu com os últimos esforços dele? Ninguém presta atenção mais para ele é uma não figura. E é isso aí. O Lula se acha um cara importante demais, mas é um idiota, um corrupto, um ladrão, um idiota completo, socialista, que não deveria estar onde está de forma alguma. É uma pena, realmente, o que está acontecendo com o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.